Salve Maria, Deus vos abençoe. Eu sou Wagner de Paula e hoje neste vídeo nós damos início à nossa série de vídeos chamada Conhecendo os Santos Anjos, aqui com a comunidade Virgem do Apocalipse. Então, se você não é inscrito ainda no nosso canal, se inscreva aí embaixo, ative o sininho para receber as notificações. Amados irmãos, vocês que têm a curiosidade aí sobre saber um pouco mais sobre os anjos, essas criaturas celestes criadas por Deus, esse vídeo é para você. Hoje eu vou estar fazendo a introdução da criação dos anjos, do que de fato eles realmente são. E aí nos próximos vídeos nós poderemos conhecer um pouco mais sobre a sua organização, a sua divisão, o objetivo de Deus com cada hierarquia de anjos. Então tem muita coisa especial preparado com muito carinho por nós. Então não perca essa série que será com toda certeza maravilhosa. E para dar início, a esse primeiro episódio, conhecendo os santos anjos, falarei um pouco então sobre a criação dos anjos. Primeiro, meu amado irmão, minha amada irmã, nós temos que compreender que os anjos são dogma da igreja, ou seja, o que é um dogma é uma verdade de fé. E eles estão representados no Santo Evangelho. Quando nós professamos a nossa fé, coração do creio, nós dizemos: creio em Deus Pai, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Ou seja, quando nós professamos é sinal de que nós acreditamos. Então, cientes disso, nós vamos dar sequência aí na criação dos anjos. E aí eu te convido agora a abrir comigo em Colossenses 1, versículo 15. Colossenses 1, versículo 15 ao 17. Eminência de Cristo. Ele é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as criaturas visíveis e as invisíveis, tronos, dominações, principados, potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele existe antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem nele. Palavra do Senhor, graças a Deus. Amados irmãos, essa palavra que hoje eu trago nesse primeiro vídeo é de uma riqueza muito grande, pois aqui vai dizer da essência da criação de Deus. Deus criou todas as coisas no céu e na terra. Criou as coisas visíveis, ou seja, nós, os seres humanos, os animais, mas criou também as coisas invisíveis. Isso inclui os anjos, em que nós estudaremos mais a fundo nesse curso, nessa pequena série. E eu quero frisar aqui esse versículo muito importante. Tudo foi criado por Ele, como eu disse, mas também tudo foi criado para Ele. Ai, como é belo nós compreendermos isso. Nós fomos criados por Deus e para Deus. Se nós compreendêssemos isso e regressássemos à nossa essência. Mas focando aí no nosso assunto, que são os anjos também foram criados para Deus. E Deus tem um objetivo muito claro para cada um deles. Ele tem planos muito bem definidos para os anjos. Nós poderemos compreender tudo isso. Mas para a gente entender um pouco melhor essa criação de Deus, os anjos, essas criaturas aladas,
vamos falar então um pouco de algumas características dos anjos. Os anjos, como eu disse, são criaturas invisíveis, ou seja, eles têm natureza totalmente espiritual, eles não têm corpo. E por esse motivo eles não ocupam espaço como nós. Entendam bem, eles agem em determinado espaço, mas eles não ocupam espaço como nós, porque eles são criaturas em constante atividade. Eles sempre estão fazendo os desígnios de Deus, os planos para os quais eles foram criados, em determinados locais, mas eles não são presos pelo espaço como nós somos, porque nós somos presos por um corpo físico. Então eles são incorpóreos, ou seja, eles também não têm sentidos. Nós, os sentidos nos limitam e nos trazem as percepções. Imagina os anjos sem esses sentidos incorpóreos, eles conseguem compreender sem a necessidade de percepções que muitas vezes nos enganam. Então a inteligência, a percepção dos anjos é algo muito mais superior do que todos nós. O intelecto deles é perfeito, puro e superior. Então eles não se deixam trair por coisa alguma, porque são puramente espirituais. Então suas decisões, seus pensamentos, todos eles são dotados de pureza. Eles conseguem ter uma visão muito mais ampla do que a nossa e enxergar muito mais na frente. E além do espaço, os anjos vivem um tempo diferente do nosso. Eles não são limitados também pelo tempo. É chamado Evo, que é o tempo da eternidade. Não como nós que contamos o tempo, nós não somos eternos aqui na Terra, nosso corpo não é eterno aqui nessa Terra, então nós envelhecemos. Os anjos não. Os anjos vivem nesse tempo Evo, o tempo da eternidade. Tanto é que vocês vão compreender quando eu estiver falando sobre os anjos da guarda, que eles nos acompanham desde o nosso nascimento até a nossa morte aqui na terra, e quando nossa alma vai para o céu, eles também vão conosco. Então é algo muito bonito que nós vamos poder falar também. Mas já compreendam então essas duas grandes diferenças entre nós, seres humanos, e as criaturas invisíveis, os anjos de Deus. Eles não estão limitados nem no tempo, nem no espaço. Mas assim como nós, os anjos têm identidade e nome próprio. Porque Deus, como eu disse, criou todas as coisas para Ele. E Ele ama a cada um individualmente. É assim também com os anjos. Cada anjo tem o seu nome próprio, é chamado pelo seu nome, tem a sua identidade, tem as suas diferenças entre eles. Vocês vão compreender isso melhor. Mas o que os anjos então fazem? Eles fazem o elo que liga a humanidade a Deus. Então eles ocupam essa faixa entre o céu e a terra. Então tem anjos nas mais altas hierarquias, mais próximos de Deus. E os anjos nas menores hierarquias, mais próximos da terra, mais próximos de nós. Isso tem muito a ver com o plano de Deus para cada um desses anjos. Os anjos podem nos conhecer como ninguém. Porque, como eu disse, eles têm inteligência perfeita, então eles compreendem muito melhor, primeiro, a existência, a essência de Deus, não compreendem na totalidade. Isso é uma coisa muito importante frisar. Compreendem mais do que nós, muito mais amplamente, também a nossa existência. Eles compreendem muito mais o ser humano do que nós próprios. E eles nos conhecem como ninguém.
Aí agora eu quero falar um pouco sobre a aparência, né, dos anjos. Os anjos, eles aparecem por diversas vezes no nosso evangelho, em algumas situações bem conhecidas, né, a anunciação do arcanjo São Gabriel, quando também ele aparece a Zacarias para anunciar que ele seria pai de João Batista, o anjo que aparece a Davi e tantos outros. Então, por diversas vezes tem passagens, não vamos passar por elas, mas o que eu queria frisar é agora sobre a aparência dos anjos. Algo que o padre Paulo Ricardo disse, que eu achei muito interessante fazendo um estudo para esse curso. Os anjos, primeiro, eles não são criaturas fofinhas, né? Às vezes nós vemos aquelas imagens com os anjos com um corpinho de bebê, bem fofinhos ali, pequeninos. Talvez essas imagens demonstrem a bondade dos anjos, a pureza dos anjos. Mas em nada eles são pequeninos e fofinhos. Quero que vocês compreendam isso. Os anjos são criaturas grandiosas, poderosas, muito mais poderosas do que nós. E fica fácil de compreender isso se a gente imaginar que os anjos nos protegem, cuidam de nós. Se você tem um animal de estimação, você compreende que para cuidar tem que ser uma pessoa dotada de mais poder, de mais grandiosidade. E se eles nos cuidam, e com tudo isso que eu já disse, você pode compreender que eles são muito mais poderosos e grandiosos do que nós. Então, eles são criaturas que inspiram temor, amedrontadores, o padre Paulo Ricardo vai utilizar, mas não no sentido de algo ruim, também, né, no caso dos anjos caídos. Mas essa série nós vamos nos focar nos anjos de Deus, os anjos celestes, que prestam serviço a Deus. E esses anjos também são grandiosos. Nas passagens que nós vamos poder acompanhar na Bíblia, quando eles descem, seja para qual for o motivo, eles causam espanto, temor, porque aqui para nós na Terra é o que mais se assemelha a Deus, algo grandioso, poderoso. Então, claro que eles vindo trazem também um certo conforto, uma certa alegria, mas também um grande temor, por ser algo que foge muito do que nós estamos acostumados, algo muito mais grandioso. E isso seria muito bom da gente frisar nesse início, né? Talvez você tenha isso no teu coração, na tua mente, aquela imagem, né, dos anjos fofinhos como crianças, pequeninos, né? Compreenda que não. Eles são criaturas enormes, grandiosas. Como eu dizia, os anjos são presença ativa no meio de nós. E eles nos protegem para nos levar à salvação. Saiba que a nossa alma é algo muito precioso para Deus. O nosso corpo não, o nosso corpo com o tempo ele acaba, mas a nossa alma é eterna. Então ela é muito preciosa. E se Deus manda alguém, alguma criatura para cuidar, é porque realmente é precioso. Para cuidar durante todo o nosso tempo. Então compreenda que você, meu irmão, minha irmã, você é muito precioso para Deus. E aí uma pergunta que me vinha na preparação desse estudo é se os anjos podem fazer milagres. Os anjos, assim como nós, eles podem ser canais de milagre.
assim como pessoas que também pedem a Deus pela cura, pela libertação, são agraciados com um milagre vindo de Deus. Assim também é com os anjos. Assim também é com os anjos, embora mais raro. Não pense que é algo corriqueiro, porque o que é mais comum aos anjos é essa proteção que eu dizia. E aí a proteção também na nossa parte física, mas principalmente na nossa parte espiritual. Porque, como eu disse, eles querem nos levar à salvação, querem nos levar ao regresso da essência, que é retomar aquilo que nós fomos criados, que é para amar a Deus, afinal Ele nos criou para Ele. Mas muitas vezes o mundo nos tira disso. Então, qual é a principal missão dos anjos que estão nos protegendo na terra? Nos levar de volta à nossa essência, de amar a Deus, servir a Ele e sermos salvos, para que nossa alma vá para o céu. E aí, meus amados irmãos, como eu disse, nós vamos focar nos anjos de Deus, a serviço de Deus, nessa oportunidade. Mas vocês também precisam compreender que também existem os anjos caídos, os demônios. Anjos que também tentam nos fazer cair, nos fazer derrubar, nos afastar de Deus, não cumprir essa missão de salvar as nossas almas. São os demônios. Algo muito sério, que muitas pessoas fogem dessa realidade. Isso é algo muito perigoso. Nós precisamos saber que o inimigo existe. Precisamos lutar contra eles. E é isso que também os anjos nos ajudam. Eles combatem também os espíritos caídos. Muitas vezes, meus irmãos, os anjos não agem, mas eles nos fazem agir. Ou seja, eles muitas vezes não agem diretamente na nossa vida, mas eles nos capacitam a agir. Eles nos inspiram a fazer coisas boas, muitas vezes coisas que não é da nossa humanidade. Por exemplo, às vezes você está lá desanimado e vem um fio de esperança, uma inspiração para se levantar, para fazer algo bom. Pode ter certeza que muitas vezes são os anjos nos inspirando, nos fazendo combater, nos fazendo nos levantar. Também as criações gloriosas, músicas, parte artística, textos, escritores, coisas maravilhosas que muitas vezes fogem ou se destacam do nosso pensamento humano. É inspiração angélica. Inspiração angélica desses anjos que nos auxiliam a ter essa criatividade, uma inspiração criativa. Aí, meus amados irmãos, a nossa alma, o nosso intelecto, ele é dividido em algumas partes. Entre elas, a inteligência e a vontade. Nós somos diferentes dos animais, então nós temos intelecto, nós raciocinamos, não agimos por instinto e temos a nossa vontade, que por hora nós podemos seguir ou não, mas nós temos nossa vontade. Os animais não, os animais agem por instinto. Essa é a diferença de nós seres humanos para os animais. Tanto na nossa inteligência e na nossa vontade, os anjos não podem agir diretamente. Porque, por primeiro, Deus deu o livre-arbítrio a todas as criaturas. Então, nós ainda tomamos a decisão na nossa vida. E os anjos não podem interferir nisso. Eles podem nos inspirar, como eu dizia, nos capacitar, mas jamais nos induzir a fazer algo.
porque aí feriria o nosso livre-arbítrio. Então, se uma pessoa ela quer acabar com a sua vida e ela se decidiu por isso, os anjos podem ajudar de forma indireta, mas não podem interferir no livre-arbítrio da pessoa. Não podem. Isso nós podemos refletir um pouco, questão de suicídios, de coisas muito arriscadas, de pessoas que sofrem disso. E aí muitos se perguntam, mas cadê Deus? Cadê o anjo da guarda? Deus deu livre-arbítrio. A partir do momento que as pessoas se decidem por uma coisa ruim e optam por aquilo, essa é a premissa básica de Deus. Ele respeita o nosso livre-arbítrio. Respeita. Isso é algo muito profundo de se compreender. Ou seja, Ele dá os anjos para nos ajudar, nos auxiliar, nos proteger, mas jamais Ele tira a nossa escolha, a nossa decisão. Ele nos ajuda em determinadas situações, mas a decisão final é nossa. Então, por exemplo, tem dias que você está com dificuldade na oração, por isso nós dizemos, peça ajuda ao seu anjo da guarda, para que ele vos inspire a vontade de rezar, inspire coisas boas, para que você tenha vontade de rezar, para que você se decida por rezar. Então, eles sim nos auxiliam, mas a decisão final é nossa. Compreenda isso também. Eles agem então na nossa imaginação. Então eles podem trazer coisas boas, nos casos dos anjos de Deus, para a nossa imaginação. Coisas que nos levem a imaginar e fazer coisas boas de acordo com a nossa vontade e nossa inteligência. Mas como os anjos ruins também, os anjos do demônio que querem nos derrubar, podem também trazer nossa imaginação, e aí são os pensamentos ruins, os pensamentos que às vezes vêm aí do nada na nossa mente, sentimentos, trazidos aí por essas inspirações negativas. Então nós temos os dois lados da moeda, e esse combate é algo muito verdadeiro, muito verdadeiro. Então, amados irmãos, nesse primeiro vídeo de hoje, a apresentação dos anjos é basicamente isso. Então, eles são criaturas espirituais, aladas, criadas por Deus para nos auxiliar, nos proteger, nos inspirar, entre outras coisas que nós vamos estudar. São criaturas grandiosas, poderosas, que causam temor, que causam espanto. E nós compreendemos que tem os anjos de Deus e os anjos do mal, os anjos caídos. Isso também é importante que nós compreendamos durante esse curso. Os anjos têm identidade, têm um nome. Olha como a criação de Deus é perfeita. Perfeita. Ele nos cria para Ele. E aí eu imagino Deus contemplando a sua criação. Os seus anjos, tudo em harmonia perfeita, tudo concorrendo para o bem. Claro que nós, seres humanos, pequenos, fracos, frágeis, às vezes nós nos deixamos levar por outras coisas, nos afastam de Deus, mas Ele vem e nos dá esse auxílio, porque Ele sabe o quão nós somos preciosos a Ele, e também aos anjos. Eu vejo como uma missão que Deus dá a cada um deles, Olha, eu estou te entregando essa alma, que para mim é muito preciosa, para que você cuide como se fosse a coisa mais preciosa da tua vida.
Imagine o desejo então desses anjos, dessas criaturas, de nos auxiliar, sem ferir o princípio básico do nosso livre-arbítrio. E aí, amados irmãos, nos próximos episódios dessa série, vocês vão poder conhecer um pouco mais sobre a organização dos anjos. Então, os anjos de Deus, eles têm toda uma organização. Cada um tem a sua peculiaridade, a sua missão. E eles são organizados de forma muito organizada mesmo, de forma muito perfeita por Deus, nosso Pai. Então eles estão divididos em 3 hierarquias. 3 hierarquias, a primeira mais baixa aqui na terra, a segunda entre o céu e a terra e a terceira no céu. Ou seja, fazendo essa ligação, como eu disse antes, entre o céu e a terra, entre Deus e a criação humana. E dentro de cada hierarquia nós temos 3 coros de anjos, cada coro com sua especificidade. Então nós vamos conhecer todos esses 9 coros de anjo. A partir do próximo episódio nós vamos iniciar mas nós vamos iniciar de forma diferente do que geralmente é feito. Nós vamos iniciar de cima para baixo. Então, no próximo episódio, vocês vão poder acompanhar a terceira, a mais alta hierarquia. A hierarquia do céu, iniciando pelo 9º coro, o coro dos serafins. Os anjos do amor ardente. E vocês vão se apaixonar. Eu garanto que vocês vão compreender como é perfeita a criação de Deus. Como já puderam compreender um pouco nesse vídeo. Então, amados irmãos, para finalizar, queria deixar só 2 coisas bem claras. Primeiro, o quanto nós somos preciosos a Deus, nossa alma, que é entregue aos santos anjos para que eles protejam e cuidem daquilo que é precioso para Deus. E a segunda é que os anjos são criaturas extremamente poderosas e grandiosas e de grande agir de Deus. Então que nós possamos dar um pouco mais de atenção a essa criação maravilhosa, poder usar mais, buscar mais essa intimidade. Principalmente a você que não tinha se aprofundado ainda no conhecimento dos anjos, creio que será algo muito especial ao teu coração. Então compreenda que o agir de Deus, a criação de Deus, ela é perfeita. E Ele se usa de vários artifícios, de toda a sua criação, para que ela se sirva, ela se sustente, e ela chegue ao fim para o qual foi criada, que é para amar a Deus, que é para amar a Deus. Então, que para encerrar esse vídeo, você possa rezar aí comigo rapidamente aos santos anjos de Deus. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó meu Jesus, dignai-vos agora e para sempre, com o vosso poderoso amparo. Nos dai a graça agora de buscar com todo o nosso coração o santo auxílio dos seus anjos. Que eles possam agora visitar a nossa casa, a nossa família, nos inspirar ao grande amor para o qual nós fomos criados. Do mais alto ao menor dos coros, Senhor, nós pedimos uma harmonia perfeita com a criação humana, com a nossa vida. Abra os nossos olhos e o nosso coração para o grande conhecimento dos anjos, dessas criaturas que estão aqui para nos auxiliar e que nos conhecem como ninguém. Nos dê então a graça de conhecer também um pouco melhor essas criaturas.
E finalizamos pedindo o auxílio de nosso anjo da guarda, fiel protetor, que nós possamos pedir a graça de Deus de conhecê-lo mais e quem sabe até descobrir o nome do nosso anjo da guarda. Senhor, com o Teu Espírito Santo, o grande Paráclito, que revelais as coisas, o dom do discernimento, da ciência, nos inspirai ao coração para que conheçamos esses nossos companheiros, companheiros da batalha, companheiros na luta, e que a nossa alma esteja em harmonia perfeita com essas criaturas, para que possamos criar e regressar à nossa essência. Ó meu anjo da guarda, meu amigo e fiel protetor, por muitas vezes fui por caminhos que não lhe agradaram, mas eu agradeço por todas as vezes em que inspirou coisas boas ao meu coração, me fez buscar coisas maiores, compreender coisas que eu não havia compreendido. Me perdoe pelo trabalho que eu tenho me dado, mas obrigado por estar sempre ao meu lado e jamais desistir de mim, mesmo nos meus piores momentos e maiores tribulações. Ó anjo de Deus, que Tua luz possa vir iluminar o meu coração, do desejo ardente de buscar a Deus, a palavra, o Evangelho, a Santa Eucaristia, a comunhão perfeita com toda a criação de Deus, com a bem-aventurada Virgem Maria e toda a Tua criação. Que o céu hoje se faça presente aqui, através de Ti, meu amigo. Que pela graça de Deus, um dia Tu possas revelar o Teu nome ao meu coração. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Ó bem-aventurada Virgem Maria, pisai a cabeça da serpente infernal, que vive para perder as almas. Que assim seja. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique de olho aí então no nosso YouTube, nas nossas redes sociais, que logo mais tem o segundo episódio da nossa série Conhecendo os Santos Anjos. Então, muito obrigado, Deus vos abençoe, que a Virgem Maria passe à frente dos vossos dias.